Ex-governador do Amazonas, José Melo, e 4 ex-secretários são presos em Manaus. E você vai ver também. Decisão da Justiça determina a prisão de policiais que promoverem greve no Rio Grande do Norte. Combate à corrupção e maior efetividade em investigações foram prioridades no primeiro trimestre de Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República. No primeiro feriado do ano, brasileiros já pensam no que fazer nos dias de folga de 2018. E na primeira reportagem da retrospectiva 2017, o que foi destaque no Conselho Nacional de Justiça. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. Ex-governador do Amazonas e 4 ex-secretários são presos em Manaus após determinação da Justiça Federal. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Cadu. O ex-governador José Melo passou a virada do ano na sede da Polícia Federal em Manaus. Ele é acusado de corrupção passiva e ativa, lavagem de capitais e organização criminosa. Essa decisão da prisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O Melo é acusado de fazer parte de uma quadrilha que desviou pelo menos 50 milhões de reais de repasses do governo federal para o sistema de saúde do Amazonas. Também foram presos 3 secretários da Saúde, da Administração e da Fazenda. Todos trabalharam na gestão de José Melo e devem ficar presos por pelo menos 5 dias, segundo o despacho do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Esse também é o tempo que o ex-governador deve permanecer preso. Cadu. Obrigado, Viviane. Procuradoria-Geral da República divulga balanço dos 3 primeiros meses da gestão Raquel Dodge. O combate à corrupção e maior efetividade nas investigações foram prioridades. Em balanço apresentado no final de 2017, ao término do primeiro trimestre da atual gestão, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a quantidade de casos analisados pela equipe, a preocupação com respeito ao devido processo legal e a busca de resultados concretos. Como exemplo, a Procuradora-Geral citou o envio de pedidos ao relator da Operação Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, para assegurar o cumprimento imediato e integral dos acordos firmados com 77 executivos da construtora Odebrecht. Raquel Dodge salientou que a PGR está trabalhando para recuperar valores desviados, assegurar o ressarcimento de danos morais e o cumprimento das demais penas, atuando para que a população perceba e seja beneficiada com os resultados dessas ações. No geral, foram destaque nos 3 primeiros meses da PGR, sob o comando da procuradora Raquel Dodge, oferecimento de 14 denúncias, mais de 1.400 manifestações protocoladas, sendo 63 em ações diretas de inconstitucionalidade, além da apresentação de 20 memoriais sobre temas polêmicos. Presidiários do regime semiaberto fizeram uma rebelião na tarde desta segunda-feira na colônia agroindustrial, região metropolitana de Goiânia. A rebelião foi provocada por briga entre facções rivais. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio. Informações preliminares apontam que são pelo menos 13 mortos. A Secretaria de Segurança informou que aguarda contagem para divulgar números oficiais. Quem pretende viajar para fora do Brasil deve dar uma atenção especial aos detalhes desde o momento da compra da passagem aérea. O planejamento correto pode evitar uma série de transtornos. Quando sai de férias do trabalho, a Patrícia não perde tempo e sempre aproveita para fazer uma boa viagem. Na última, conheceu 4 países europeus. Para que tudo saísse como previsto, ela se planejou com bastante antecedência. Eu primeiro busco os lugares que eu quero ir, a melhor época para viajar, que é sempre eu procuro baixas temporadas, e começo a pesquisar valor de passagem, hotel, os documentos que são necessários, vacinas e roteiros. Seguir os mesmos procedimentos da Patrícia é fundamental para evitar transtornos e garantir uma viagem segura. Então anote algumas dicas. É importante comprar as passagens com antecedência. Além de ser um dos primeiros passos da viagem, isso ajuda a encontrar bons preços. Garantir a hospedagem.
e não se esquecer de fazer o seguro viagem. Buscar informações sobre o destino e chegar ao aeroporto conhecendo um pouco mais sobre o local para onde está indo também é muito importante. Além disso, os passageiros devem preencher o certificado internacional de vacinação no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em alguns países, ele é indispensável na hora de passar pela imigração. A recomendação da Associação Brasileira de Agências de Viagem é não viajar com dúvidas e sempre levar os documentos exigidos para a entrada no país. Se necessário, buscar uma empresa que tenha experiência no mercado. A venda de internet está aí, é um canal de distribuição, né? Veio para ficar, mas funciona muito bem até o ponto que você tem algum problema. Sempre consulte um agente de viagens. O agente de viagens é o profissional que é capacitado, que é treinado para te passar todas as informações e que pode, num eventual problema, assim, ser um socorro imediato. Mas se tudo isso não for suficiente para evitar imprevistos, o passageiro pode buscar recuperar o prejuízo na Justiça. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal validou 2 tratados internacionais que estabelecem, entre outras regras, as condições para pagamento de indenização em caso de extravio de bagagens e também atrasos em voos internacionais. Elas se sobrepõem ao Código de Defesa do Consumidor. Agora, o extravio de bagagens pode ser indenizado em no máximo R$5 mil. Valores superiores somente se o passageiro fizer uma declaração no momento do check-in. Para atrasos, o valor máximo é de R$18 mil. O prazo para entrar com pedido na Justiça também diminuiu de 5 para 2 anos. É muito importante que qualquer pessoa que esteja sujeita a um problema desses nas companhias aéreas registre os acontecimentos em documento, em gravação, porque naquele momento em que acontecem, normalmente ela não está amparada por uma assistência legal, não sabe o que é melhor fazer, mas ter essas provas é essencial para que num processo posterior haja possibilidade de êxito. O Ministério da Justiça divulgou que 57 foragidos da Justiça foram presos em outros países e extraditados para o Brasil nos últimos 2 anos. No mesmo período, 56 procurados em outros países foram presos aqui e extraditados. A extradição é um ato de cooperação internacional em que se concede ou solicita a entrega de pessoa processada ou que já tenha sido condenada. O Brasil possui tratados de extradição com 31 países, além de 6 convenções que abrangem diversos países. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. No primeiro feriado do ano, brasileiros já pensam no que fazer nos dias de folga de 2018. A gente volta em instantes. A Justiça no Rio Grande do Norte autorizou o governo do estado a remanejar do Fundo Nacional de Saúde 225 milhões de reais para pagamento dos salários dos servidores estaduais. A decisão foi no plantão judiciário. A repórter Evne Araújo tem as informações. Boa noite, Evne. Oi, Cadu, boa noite. A decisão atende ao pedido de associações e sindicatos de militares, policiais civis e delegados. Essas entidades alegaram que o salário é de fundo alimentar, é de natureza alimentar e por isso precisa ser pago urgentemente. Por isso, a Justiça autorizou o uso do Fundo Nacional de Saúde não executado em 2017 para quitar esses débitos de novembro, dezembro e o 13º. A Justiça determinou ainda que todo esse valor seja reposto em 10 meses, Cadu. Evne, outra decisão também lá do Rio Grande do Norte determinou a prisão de policiais que promovam greve. É isso mesmo? Exatamente isso, Cadu. A determinação é que os comandantes das polícias civil, militar e do Corpo de Bombeiros prendam em flagrante qualquer agente de segurança pública que contribua para a continuidade dessa greve. Nos dias de paralisação, agora nessas 2 semanas de paralisação, foram registradas 94 mortes violentas, segundo o Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. O dia de maior letalidade foi a última sexta-feira, dia 29 de dezembro, com 17 mortos. Ao longo desse tempo, foram registrados 29% a mais de homicídios do que do mesmo período do ano passado, Cadu. Obrigado, Evne. O Ministério Público Federal quer que o ensino para crianças de até 6 anos seja garantido em Brasília e que o Estado dê alternativas se não houver vagas suficientes na rede pública.
Nem precisa perguntar para o Pedro se ele gosta de vir para a creche. Aqui ele tem espaço de sobra para crescer e se desenvolver, o que deixa a mãe desse pequeno cheio de energia tranquila enquanto trabalha. Mas a vaga dele só foi garantida depois que Priscila entrou na justiça. Antes teve todo o preparo de trocar a creche algumas vezes, né? Entrar na lista de espera novamente para ver se funcionava. Não funcionou, porque como eu não sou cadastrada pelo Bolsa Família, é uma coisa que eles priorizam, eu ia ficando para trás. No caso, o Pedro ia ficando para trás, né? Então, eu tive que recorrer de ir para a justiça. Fernanda também entrou na justiça para tentar conseguir vaga para os 2 filhos em uma creche pública de Brasília. Mas até agora ela não teve resposta e, para conseguir trabalhar, está pagando uma creche particular para eles com a ajuda da família. Tive que ficar sem trabalhar por 2 anos. Nesses 2 anos eu não tive como trabalhar porque eu não tinha com quem deixar e eu não tinha a ajuda que eu tenho hoje para colocar eles na creche. As vagas nas creches públicas do Distrito Federal são concorridas, enquanto cerca de 18 mil crianças de 0 a 5 anos estão matriculadas, outras cerca de 11 mil de 0 a 3 anos estão na fila de espera por uma vaga, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Para o Ministério Público Federal, a ausência de vagas em creches da rede pública não desobriga o Estado de providenciar alternativas ao acolhimento de crianças de até 6 anos. O MPF questiona decisões que negaram o direito de menores de idade serem matriculados nesses estabelecimentos e pede para que eles sejam inseridos de imediato em creches perto de suas casas. Essa fila, ela não tem uma definição no tempo. Qual é o tempo que eu vou ficar na fila? Porque fila pressupõe tempo. E isto não tem sido discutido. Por isso que vários juízes, e vários desembargadores e vários ministros aqui reconhecem esse direito. Em 2018 acaba de começar e já dá para programar as folgas com os feriados do ano. Serão 10 no total, sem contar os municipais e os religiosos de cada cidade. Se fosse um dia comum, a rodoviária de Brasília estaria recebendo 500 mil pessoas. Mas a segunda-feira estava num ritmo bem mais lento. O motorista Edilson da Silva estava na labuta e conformado em trabalhar no primeiro feriado de 2018. O bom é que tá frio, é ruim naquele calorzão, mas tá só ouro. Não tá dando ninguém, deu um intervalozinho de 10, 15 minutos, tá bom demais. A babá Raiula Moraes passou o Réveillon tomando conta de criança. Eu gosto, é bom, eu gosto. É uma renda extra, né? Agora, a maioria estava por aqui batendo perna. Cada um gosta de aproveitar a folga de um jeito. Ir para casa do meu pai, para casa da minha mãe, meus irmãos, ficar com meus netos. Só visitar os parentes. Mas é dormir. Tem algo para fazer, né? Sair com a família, passear, né? Foi o que fez o eletricista Manuel Pereira neste primeiro dia do ano. Olha ele aí pagando sorvete para os netos. Estou fazendo o que eu gosto, passeando com os netos, comprando lanche por neto. Estava com 7 anos longe deles, aí eles vieram para passar comigo. O ano mal começou e o brasileiro já está fazendo a conta. São 10 feriados nacionais. Ano Novo, Sexta-feira da Paixão, Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalhador, Dia da Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e Natal. A Lei 605 de 1949 diz que todo empregado tem direito ao repouso nos feriados civis e religiosos. Mas o decreto 27.048 do mesmo ano, que regulamentou a Lei 605, permitiu o trabalho nos feriados no caso de exigências técnicas das empresas, aquelas que, em razão do interesse público ou pelas condições peculiares, tornem indispensável a continuidade do trabalho. É o caso de serviços de saúde, transporte, comunicações, cultura e indústrias que não podem parar de funcionar.
O decreto também esclarece que a remuneração dos empregados que trabalharem nos feriados será paga em dobro, exceto se a empresa determinar outro dia de folga. A Lei 13.467, que alterou a CLT e entrou em vigor há quase 2 meses, fala que no caso da troca do dia de feriado, a convenção e o acordo coletivos prevalecem sobre a legislação. Se dependesse da vontade, seu João não trocaria feriado algum, folgava todos, mas ele teve que passar o dia inteiro na lanchonete e o humor não estava lá muito bom. Não é muito bom, mas não tem outro jeito, né? Tem que trabalhar. Não é verdade? A gente precisa. Já o garçom vai feliz para a pizzaria. Tem que trabalhar, né? A gente folgou ontem e trabalha hoje, né? Pois é, para falar mais sobre os direitos e deveres dos trabalhadores, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Fernando Hugo Miranda. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Particularmente no primeiro dia, num feriado, né, do 1º de janeiro de 2018. Começamos até aqui em relação a uma certa confusão, dúvidas, melhor dizendo, que são geradas em função até mesmo das legislações. São diversos dispositivos que tratam exatamente dessa possibilidade de folgas. Quer dizer, não chega a ser um cipoal como em outros países, mas há elementos muito específicos. Legislação federal, estadual, municipal e existem correlatas ainda. Exato. A ideia geral é que o feriado decorre sempre de uma determinada legislação. Então temos a legislação federal, que vai definir aí 6 feriados que foram colocados aí na apresentação da reportagem, feriados nacionais para os empregados privados, entre eles 1º de janeiro. Nós temos, além disso, uma legislação específica do servidor público, que estabelece alguns outros feriados. Para um exemplo, nós temos a legislação da Justiça Federal, a Lei Orgânica da Justiça Federal, que determina determinados feriados específicos para o servidor público da Justiça Federal, que não se estende aos empregados privados, por exemplo. Talvez um exemplo interessante seja o do Carnaval, porque muita gente pensa, inclusive, que o Carnaval é feriado. Não é bem assim, varia-se os dias de acordo até mesmo com o Estado e também com essa legislação correlata. É verdade. O Carnaval, eu acho que é um exemplo muito interessante de uma disposição de costumes, que efetivamente os próprios empregadores concedem espontaneamente a folga para os seus empregados. Mas a verdade é que a legislação federal, que versa sobre o feriado de empregados privados, não define o Carnaval como um feriado. Nem a segunda, nem a terça-feira, muito menos a quarta-feira de cinzas. O que nós temos são algumas legislações. Por exemplo, voltando para o exemplo da Justiça Federal. A Lei Orgânica da Justiça Federal determina que segunda e terça-feira são feriados para os servidores públicos da Justiça Federal. A Administração Pública Federal, Poder Executivo, por exemplo, eles estabelecem anualmente por uma portaria qual vai ser o tratamento que será dado ao Carnaval. Em portaria definida no dia 26, publicado dia 26 de dezembro último, foi determinado que o Carnaval desse ano será ponto facultativo, por exemplo. Mas aqui eu estou falando para os servidores públicos da Administração Pública Federal, mas empregados privados não têm direito, a menos que haja previsão ou no regulamento de empresa, que é possível uma concessão como essa, ou mesmo na convenção ou acordo coletivo de trabalho. E a questão da diferença entre o descanso semanal remunerado e também o feriado, são situações diferentes e com particularidades, por exemplo, no comércio. Exato. O feriado e o descanso semanal remunerado, eles até se assemelham em algumas consequências jurídicas, mas são figuras diferentes. O descanso semanal remunerado é aquele direito que o empregado tem de folgar a cada semana de trabalho. Então, ele trabalha 6 dias e o 7º dia ele folgará, inclusive com origens religiosas muito antigas previstas na nossa legislação. Normalmente, o descanso semanal remunerado será aos domingos, assim estabelece nossa Constituição. Então, preferencialmente aos domingos. O feriado, como nós dissemos antes, é uma determinada data específica prevista na legislação a qual o empregado não deverá trabalhar. E no que eles se assemelham, acaso haja o trabalho no feriado ou no descanso semanal remunerado, o empregador ele tem 2 opções. Ou ele dá uma folga para o empregado no curso daquela semana, situação na qual ele estará desonerado de pagar uma hora extra, pagar um valor correspondente àquele trabalho, um valor especial, ou efetivamente efetuará esse pagamento que será o dobro do valor da hora normal. Então, enquanto as horas extras são de 50% do valor da hora normal, o trabalho no feriado ou no descanso semanal remunerado não compensado dentro da semana deverá ser remunerado em dobro. O senhor usou uma expressão que me chama muito a atenção. Na semana, não é para o ano. Isso, perfeito. Inclusive, vale a pena que a gente lembrar da figura do banco de horas.
A ideia do banco de horas é exatamente, se eu trabalho a mais em um determinado dia, eu posso trabalhar menos em outro dia, sem que o empregador tenha que pagar horas extras. O que o banco de horas faz? Ele faz com que esta compensação possa ocorrer ao longo de todo o ano. A reforma trabalhista trouxe uma inovação em relação a isso e permite o estabelecimento de um banco de horas semestral através de um acordo individual empregado-empregador. Caso seja um acordo anual, um banco de horas anual, é necessária a existência de um acordo coletivo ou convenção coletiva. Presença, portanto, participação do sindicato na negociação. Mas o feriado e o descanso semanal remunerado, não. Esses devem ser compensados dentro da mesma semana. A inovação no particular, também referida na reportagem, foi que é possível, por acordo ou convenção coletiva, se trocar o dia do feriado. Então, se tem um feriado, por exemplo, que cai numa quarta-feira, foi dado poder a um acordo ou convenção coletiva de estabelecer que aquele feriado será efetivamente usufruído pelo empregado na segunda ou na sexta-feira. Doutor Fernando, há muitas dúvidas, mas o nosso tempo infelizmente está esgotado. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, desejando um feliz 2018 com e sem feriados. Foi um prazer, muito obrigado. Muito obrigado. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na primeira reportagem da retrospectiva 2017, o que foi destaque no Conselho Nacional de Justiça. Voltamos já já. Os drones, aqueles equipamentos de voo controlados à distância, viraram febre. Muita gente usa para o lazer ou mesmo para o trabalho. O que poucos sabem é que o equipamento está longe de ser um brinquedo. Para pilotar um drone é preciso ter 18 anos ou mais e seguir regras de segurança. Para conquistar mais clientes, o Jean, dono de uma produtora de vídeos em Brasília, decidiu investir alto. Comprou 2 drones, estes equipamentos que permitem imagens aéreas de alta qualidade. Todos os fins de semana ele utiliza os drones para filmar casamentos e afirma que isso fez a diferença na hora de vender o serviço. O sonho de toda noiva é ter a imagem perfeita e a captação perfeita. E dentro dessa captação perfeita inclui as imagens aéreas de drone, né? Então toda noiva ela é apaixonada com drone. Uma das primeiras coisas que ela pergunta é: você tem drone? Seja para trabalho ou diversão, quem compra hoje um drone deve observar algumas regras de segurança. É que dependendo da dimensão do equipamento, leis e também uma regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil devem ser obedecidas. Voar somente com registro nos órgãos de controle. Se o equipamento tiver um peso maior que 250 gramas, o cadastro deve ser feito no site da ANAC. Além disso, quem pilota o drone deve observar outras regras de segurança, como voar a pelo menos 30 metros de distância de pessoas. A distância só pode ser menor se quem estiver próximo ao equipamento concordar. O piloto deve ter no mínimo 18 anos de idade. Deve haver um seguro contra danos a terceiros. Transporte de mercadorias está proibido. Também é importante observar uma distância segura em relação a edifícios. O objetivo dessas recomendações é proteger o espaço aéreo, só que em muitos casos as regras são descumpridas. Nesses casos, a responsabilização e as penas para quem violar as regras podem ir além da esfera administrativa, chegando inclusive ao âmbito penal. Quando ele expõe a aeronave em perigo, ele pode ser tipificado na esfera penal. Mas vamos pensar que um drone como esse cause um dano material, por exemplo, a um carro, a uma aeronave, a um prédio. Então ele poderá de fato ser responsabilizado também, né, eventualmente pelo pagamento de uma indenização por danos morais. Fortalecer a rede de combate à violência contra as mulheres é uma das metas prioritárias do Conselho Nacional de Justiça. A lista também inclui a adoção de práticas para melhorar o acesso dos cidadãos à justiça. Acompanhe na retrospectiva 2017. No fim de 2017, o Conselho Nacional de Justiça definiu as metas que os tribunais de todo o país devem cumprir em 2018 para melhorar a prestação jurisdicional. São elas: julgar mais processos do que os distribuídos, julgar processos mais antigos, aumentar os casos solucionados por conciliação, priorizar os julgamentos dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, impulsionar processos à execução, priorizar julgamentos das ações coletivas, priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos e fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres.
No Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em dezembro, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, falou sobre as práticas que o CNJ tem adotado para melhorar a prestação jurisdicional, como o cadastro de presos. Ainda em 2017, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Esse instrumento consolida a campanha Justiça pela Paz em Casa, lançada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ. O objetivo é discutir estratégias para promover a cultura da paz e prevenir a violência. A violência contra qualquer pessoa é injusta. A violência é a falha no sistema de justiça quando prevalece. A paz ou a violência em casa não fica nos limites da casa. Até porque há muita violência de pessoas e contra pessoas que nem casa tem. Essa violência ultrapassa os umbrais da porta de casa. Como a paz ultrapassa os umbrais da porta de casa. No ano passado, a ministra Carmen Lúcia também fez visitas a presídios brasileiros para conferir de perto as condições carcerárias no país. Na Bahia, a ministra verificou problemas como superlotação e infraestrutura precária. A gente precisa de ver que providência tomar. É um desafio grande. Grande, são 75 de 104. Que estão aqui só nessa penitenciária. Isso se repete pelo Brasil, de certa forma. Mas não nesse índice, o índice aqui é mais alto do que a média. No fim de 2017, o CNJ e o Exército Brasileiro destruíram cerca de 2.000 armas que estavam nos fóruns de justiça do Rio de Janeiro. A ministra Carmen Lúcia acompanhou pessoalmente a destruição das armas. Desde 2011, uma resolução do Conselho determina que os tribunais encaminhem pelo menos 2 vezes por ano as armas de fogo e munições apreendidas para que sejam doadas ou destruídas. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um feliz 2018 e continue conosco aqui na TV Justiça.